Oi, boa noite. Hoje é a nossa 14ª aula. Já estamos acabando aqui em rumo ao Enem. Hoje também vai ser a aula de ecologia. Vamos lá, aqui. Aí. Hoje a aula vai ser sobre cadeia e teia alimentar, níveis tróficos, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos, que inclui o ciclo do carbono, nitrogênio e água. Vamos lá então. Cadeia alimentar. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que tem o peixinho pequeno. Não, melhor. Tem o fitoplâncton, sei lá, uma alga. Aí tem um peixe que come essa alga. E tem um peixinho grandão que come esse peixinho pequeno. E tem um peixinho maior que come esse peixe grandão. E acabou. O melhor, esse peixe grandão, um dia ele vai morrer e vai servir de alimento para os decompositores. Que vão redistribuir. Enfim, todo mundo já ouviu falar, né? Na cadeia alimentar. Vixe. É uma sequência direta de seres vivos que serve de alimento para o outro. A energia e a matéria desses seres vivos vai ser passada por um fluxo de um nível para o outro, mas não é 100% aproveitado. Depois eu falo sobre isso. Aqui, por exemplo, o capim é comido por um gafanhoto, que é, por sua vez, comido por um roedor, que, por sua vez, vai ser comido por um predador, com um pouco maior de grande porte, né? Uma ave de rapina, uma coruja, por exemplo. Mas todos esses seres vivos, quando morrerem, até alguns quando ainda estiverem vivos, vão servir de alimento para decompositores, no caso, bactérias e fungos. O que os decompositores fazem? Eles. Aliás, os decompositores, eles vão pegar os nutrientes que existem, que estão na matéria, mas que estão de uma forma que ninguém pode aproveitar, só eles. Então eles pegam, destroem em pedaços, isso dá energia para eles e devolvem para o meio ambiente sais minerais, gás carbônico para a atmosfera, sai outras substâncias químicas. Assim, eles destroem a nossa destroem elementos, substâncias químicas, não. Orgânicas, substâncias orgânicas para conseguir alimento, nutrientes. Os produtores, todo mundo sabe o que faz, né? Eles são os produtores de energia. Eles são os que pegam a energia de algum local, pode ser química, como no caso é a quimiossíntese, ou 99% dos casos, né, a fotossíntese, pegam a energia do sol para fazer a fotossíntese. Fotossíntese vocês estudaram, eu espero que vocês tenham estudado, mas vocês sabem como funciona mais ou menos, né? Vem a luz, aí mexe com um aparelho celular que cria um aparelho celular que fica nos cloroplastos das células, das plantas, e isso faz com que uma série de elétrons se energizem e tudo mais. E isso tudo, por fim, vai transformar a energia solar em energia química. Você vai pegar toda essa energia, energização de elétron e tudo mais, para poder fazer para poder montar uma molécula de glicose ou uma molécula de açúcar aleatório, né? Pode ser frutose, galactose, sei lá. A galactose não no caso da planta, né? É, consumidores, óbvio, eles são geralmente animais, mas podem não ser. E eles se alimentam dos produtores, os consumidores primários. Os consumidores secundários se alimentam dos primários, terciários se alimentam dos secundários e assim por diante. Ou nem tanto, né? Depois eu vou explicar por que não dá pra ficar infinitamente nisso, né? Ah, porque o animal come outro, come outro, come outro, come outro, come outro. Não dá pra ficar infinitamente e eu vou explicar isso depois. Teia alimentar engloba um conjunto de possíveis cadeias alimentares.
Por exemplo, nessa imagem, vocês veem que tem os produtores, né, plantas, por exemplo, que vão servir de alimento para um rato, mas também pode servir de alimento para... Aliás, um rato não, um roedor. Existem vários roedores por aí que não gostam de ser chamados de ratos. Pode ser também alimento para um inseto, e esse inseto pode servir de alimento tanto para um sapo quanto para um outro inseto carnívoro ou para um aracnídeo, né, uma aranha ou um escorpião, ou também para uma ave diretamente. E essa ave pode servir de alimento para uma outra ave ou, sei lá, para uma cobra que se alimenta de aves. Enfim, vocês podem ver como que uma teia alimentar, na verdade, é o conjunto de várias possíveis cadeias alimentares. Porque eu posso montar uma cadeia alimentar aí mesmo. Eu pego planta, aí eu coloco o gafanhoto, que serve de alimento para o escorpião. Acaba aí. E aí o escorpião. Aliás, não, tá errado aí, porque tem muitos animais que comem escorpião, sim. Mas imagina se fosse isso. Beleza, acabou uma cadeia alimentar. Mas eu posso fazer outra. E seguindo os mesmos passos: planta, inseto, sapo, cobra, gavião. Ou eu pego planta, inseto, diretamente para uma andorinha que serve de alimento para o gavião. Enfim, vocês podem ver que eu posso montar várias cadeias alimentares. Não é que o certo é a teia e a cadeia ultrapassada. Acontece que uma teia alimentar ela só vai englobar várias possíveis cadeias. Níveis tróficos. Eu já expliquei isso, acabei de explicar, só porque eu estava com imagens, né, fica mais fácil. Mas os produtores são autotróficos. Geralmente são fotossintetizantes, né? Tipo, plantas, algas, bactérias fotossintetizantes. Todo mundo tem familiaridade com isso, mais ou menos. Tem as quimiosintetizantes também, só que eu duvido que vocês tenham visto uma bactéria quimiosintetizante pessoalmente. Elas são invisíveis a olho nu, mas também são bem pouco comuns no nosso convívio. Por isso a gente sempre usa o exemplo das fotossintetizantes. A gente pega a fotossíntese, criar energia do sol, a partir da energia solar, né? Então, os produtores. Quem pega essa classe de produtores são aqueles que produzem a energia. Toda a energia que existe nos seres vivos, que está em mim, que está nos animais, que está nas plantas, tudo isso vem dos produtores. Tudo isso vem desse processo da fotossíntese. Quer dizer que o gavião, ele está batendo as asas com uma energia que indiretamente veio de uma folhinha que estava fazendo a fotossíntese e recebeu energia do sol para poder montar moléculas de glicose. É tudo interligado, tudo assim, ó, biologia é tudo interligado. Os consumidores, tem os primários, secundários, terciários, pode ter os quaternários, pode ter os... Nossa, nem sei qual é a nomenclatura, porque também é muito raro acontecer isso. Geralmente, para no terciário ou no quaternário, não passa muito disso. E eu vou explicar isso um pouco depois. Os decompositores eu expliquei, né? São geralmente bactérias e fungos que se aproveitam de matéria morta, né? Nem sempre os fungos e bactérias vão se alimentar de matéria morta. Tem muitos fungos e bactérias que são parasitas ou que fazem relações de simbiose com plantas, né? Aí não precisam ficar se alimentando de outros seres. Enfim, pirâmide ecológica. Aqui que eu vou explicar o porquê que não dá para ficar aumentando infinitamente. Representa o fluxo de energia ou matéria entre cadeias alimentares. Podem ser de número, biomassa ou energia. Geralmente as pirâmides, elas são, pirâmides matematicamente elas são sempre tipo assim ou assim, mas tipo sempre vão ser triangulares e vão ter esse formato. Mas as pirâmides ecológicas podem estar invertidas. Aqui, por exemplo, uma numérica. Geralmente as numéricas não são tão invertidas, dependendo do caso. 1000 plantas, 1000 gramíneas, 1000 ervas, 1000 plantinhas, 1000 gramas, sei lá. São produtores primários, eles produzem energia e gastam essa energia.
As plantas gastam energia, elas são seres vivos e todos os seres vivos têm metabolismo celular e esse metabolismo celular gasta energia. E também gasta. É, eles também têm produtos do seu próprio metabolismo, né? A água elas vão ficar soltando por aí, elas vão soltar dejetos de vez em quando, soltar matéria orgânica que elas não precisam mais, que não vai servir de alimento depois. Enfim, as plantas elas têm energia e elas utilizam essa energia. O que o inseto herbívoro que está comendo dessa planta aí, o que ele está fazendo é comendo o resto. Porque eu, por exemplo, já gastei muita energia na minha vida. Então, se um crocodilo me comer, ele, ele não vai aproveitar tudo o que eu tive de energia na minha vida. Então é por isso que por isso que assim, ok, a gente tá falando só de números agora, mas depois eu vou falar sobre biomassa, sobre energia, né? Então, esses 400 insetos vão comer essas 1000 plantas e esses 400 insetos vão servir de alimento só para 20 aves. Para você ver o, assim, claro, eu tirei esses números do nada, né? Me baseando só no que me parece lógico, dependendo do tamanho dos animais que eu imaginei. Só que é mais ou menos assim. Geralmente, uma ave não vai comer um inseto ou não vai comer 1 milhão de insetos. Ela vai comer uma quantidade razoável. As aves têm um metabolismo um pouco maior, né? Então elas precisam comer muitos seres vivos. Mas é só exemplificando. Como que a numérica pode estar invertida? Uma pirâmide invertida, né? Parece um coração, né? Nossa, não tem como. Assim. Enfim, uma árvore, uma só árvore, um ipê, por exemplo, pode servir de alimento para vários insetos. Cochonilhas, besouros, larvas de besouro, larva de, de borboleta, né? Lagartas comendo isso, comendo as folhas dela. Então, são consumidores primários que vão estar se alimentando do produtor. Só que vocês podem ver, um produtor está servindo de alimento para centenas de consumidores primários. E esses consumidores primários, vamos supor que é uma são lagartas, né? Essas lagartas, elas podem servir de alimento para vespas parasitoides. São vespas que elas botam os ovos dentro da lagarta e vão se desenvolvendo lá dentro. Então, esses bichos as lagartas estão servindo de alimento para esses parasitas, esses parasitoides. E podem ter muito mais parasitas do que lagartas. Então é uma pirâmide invertida, porque mesmo tendo energia para todo mundo, assim, você está pegando animais cada vez menores que precisam de menos energia, e por isso que ela se torna invertida. Agora, tem casos, aqui por exemplo, biomassa, geralmente biomassa não mente. Biomassa e energia, né? Aqui eu coloquei o exemplo de massa, né? Eu botei toneladas. Por exemplo, 100 toneladas de plantas servem de alimento para 10 toneladas de insetos, por exemplo. Tirei esse número do nada. E esses insetos vão servir de alimento para 3 toneladas de plantas. É o mesmo exemplo daqui, só que em biomassa. Esses essas plantas, elas produziram isso tudo de matéria, mas os insetos só vão aproveitar uma parte dessa matéria. Nesse caso aqui só 10%, né? E também eu posso trocar, ao invés de toneladas, a energia, quilocalorias, por exemplo. Imagina se uma planta produz. Ah, eu não sou físico, eu infelizmente não vou saber exatamente a quantidade de quilocalorias que uma planta produz, ao longo da vida dela, mas assim, só para ter uma ideia que as quilocalorias não mentem. E aqui, como a biomassa pode estar invertida. Esse aqui é o único caso que eu conheço, pelo menos, que a biomassa se torna invertida. Não é questão de numérico mesmo. Por exemplo, aqui a árvore ela tem muito mais biomassa do que os 300 insetos e do que os 1700 parasitas. Ela tem uma biomassa muito maior. Mas não no caso dos fitoplânctons. Acontece que o fitoplâncton, que é o plâncton que é feito de. É composto por cianobactérias, por algas unicelulares ou por
Por esses dois mesmo. A parte produtora do plâncton. A parte que produz, a parte autotrófica, fotossintetizante do plâncton. Eles se reproduzem muito rapidamente. Porque geralmente são seres unicelulares. Já os zooplâncton, mesmo muitos sendo unicelulares, a maioria demora para se multiplicar. Alguns, eles são seres são unicelulares que são extremamente complexos. Então eles demoram muito tempo para se multiplicar. Outras vezes o zooplâncton é só larva de um animal que é maior. Por exemplo, a larva de um caranguejo é considerado zooplâncton, mesmo sendo um animal assim, visível a olho nu, né? Mas a larva dele é considerada zooplâncton. Então não vai ficar se multiplicando por aí. E em questão de biomassa, o zooplâncton é maior em quantidade de matéria, sei lá, em toneladas, né, bilhões e bilhões de toneladas, do que o fitoplâncton. Mas a capacidade de reprodução do fitoplâncton é extremamente maior. E já que eles são os produtores, eles não precisam pegar essa energia de algum lugar. Eles pegam no sol, que a energia pra gente é infinita, né? Claro, um dia vai acabar, mas até lá é infinito pra gente. Peixes também que se alimentam do zooplâncton, né? Enfim. Em energia, como eu falei, o zooplâncton é inferior ao do fitoplâncton. Porque mesmo ele se alimentando de quantidades absurdas de fitoplâncton, o zooplâncton de fitoplâncton, o fitoplâncton ele produz ele produz a energia toda que o zooplâncton está se alimentando. Aqui, ciclos biogeoquímicos. Por que biogeoquímicos? Porque envolve biologia, seres vivos, geografia, geologia, envolvem tudo que tem nessa área, e químicos, porque envolvem elementos químicos que a gente está falando. São percursos de elementos químicos essenciais da vida realizados por organismos vivos e o meio ambiente. Vai envolver o meio ambiente, né? Elementos abióticos e elementos bióticos. Nós seres vivos vamos participar desses ciclos. Os principais são o da água, do carbono e do nitrogênio. Infelizmente ou felizmente, nós humanos só participamos diretamente da água e do carbono. O nitrogênio a gente fica um pouco de fora. Mesmo existindo uma quantidade absurda de nitrogênio na atmosfera, sendo 78%, a gente só pode absorver nitrogênio dos alimentos. Nós não somos incapazes de processar o nitrogênio da atmosfera. Mas não é o mesmo para certos seres vivos que eu vou explicar depois. Enfim, vamos começar com o simples, né? O carbono. Carbono é o elemento químico que é um dos principais da vida, né? Porque ele meio que faz quatro ligações, é um dos poucos elementos químicos que faz quatro ligações, e isso permite fazer uma gama de substâncias químicas extremamente complexas. Por exemplo, o petróleo é um hidrocarboneto, né, feito com hidrogênios e carbonos, e pode fazer uma gama de coisas, plásticos de todos os tipos, borracha, poxa, as proteínas, né? Sempre tem que ter um centro de carbono nas nossas proteínas. Então é importante, é essencial para todos os seres vivos ter carbono. E como que começa, né? Já que é um ciclo, não existe um começo nem um fim. Você pode pegar arbitrariamente qualquer local e dizer qual é o começo e qual é o fim. Mas vamos pegar, por exemplo, a atmosfera possui uma quantidade mínima de carbono, de dióxido de carbono, né? Porque o carbono na atmosfera ele se apresenta de duas formas, como carbono, como dióxido de carbono ou monóxido de carbono. Monóxido é muito mais raro e também é extremamente tóxico. O dióxido de carbono é bem menos tóxico e muito mais comum. E vamos lá, né? Existe um CO2, que é a forma que se apresenta no ambiente. Geralmente os elementos químicos, eles não gostam de ficar sozinhos. Só os que gostam de ficar sozinhos são os elementos nobres. Mas o carbono não é.
ele não é nobre, ele é um mundano como a gente, né? Ele geralmente os elementos químicos eles acabam se agrupando com outros elementos e tem certos elementos que eles sentem mais à vontade. No caso, duas moléculas de carbono é o que faz a vida duas moléculas de oxigênio é o que faz a vida do carbono. Ele adora, porque o oxigênio ele faz duas ligações, cada cada átomo de oxigênio faz duas ligações e o carbono faz quatro. Então vai ficar um carbono aqui, né, com um oxigênio, duas ligações, o outro oxigênio com duas ligações. Beleza, é o dióxido de carbono. É a forma que ele se apresenta na atmosfera, geralmente. Beleza. As plantas, elas, para fazer a fotossíntese, para fazer a glicose, porque na verdade a planta o que ela quer? Ela quer comer, ela quer fazer alimento. Então ela tem que ter os ingredientes para fazer isso. O sol ela já tem. A água ela pega do solo. O que ela precisa agora é gás carbônico, é CO2. Então ela pega por meio das folhas mesmo, ela consegue captar o dióxido de carbono que tem na atmosfera e fazer aquela alquimia doida que é a fotossíntese. Que ela vai pegar esse carbono, vai pegar a água, vai se misturar com a energia solar e sai uma molécula de glicose ou frutose no capricho, saindo uns produtos que talvez alguém possa querer, né? No caso, oxigênio e calor. Não, é só oxigênio mesmo. Enfim. Nossa, que sede. Falando em água, né? Enfim. Ah, e esse carbono, ela vai transformar em glicose e ela vai usar essa glicose para produzir energia para ela mesma e tudo mais, e também para produzir as substâncias que ela precisa, as proteínas que ela precisa, os carboidratos que ela precisa, tudo que ela precisar, ela vai ter lá. Ela consegue produzir todas as moléculas necessárias para a sobrevivência dela. Elas não são heterotróficas que nem a gente. A gente precisa ingerir um monte de coisa aleatória para poder manter o nosso organismo em funcionamento. Ela não precisa desse tipo de coisa mundana, né, que os seres heterotróficos fazem. Ela faz o que ela faz os elementos que ela precisa. Ela faz as substâncias que ela precisa. E todas as substâncias, ou pelo menos a maioria delas, vai ter uma molécula de carbono no meio. E além disso, plantas respiram, porque para você existir como não, para você quebrar uma molécula de glicose para produzir energia, você precisa respirar. Ou faz fermentação ou faz outra coisa, mas você precisa fazer alguma coisa. E plantas, assim como nós, respiram. Elas desenvolveram essa capacidade de respiração por causa das mitocôndrias. Isso não tem nada a ver com cloroplastos. Todos os seres vivos, ou melhor, 99% dos seres vivos eucarióticos possuem mitocôndrias e conseguem fazer respiração. Plantas são uma delas. Então elas fazem respiração e essa respiração vai pegar esse gás carbônico, ou melhor, pegar o carbono, transformar em gás carbônico e soltar na atmosfera. Mesma coisa para todos os outros seres vivos. Tá, mas enfim. Essa é uma das formas que o gás carbônico consegue voltar, por meio da respiração das próprias plantas. Outra forma é eu comer essa planta. Por exemplo, se for uma mandioca, por exemplo, o carbono que ela produziu enquanto estava viva, cheio de folhinha, cheio de fotossíntese, agora ela acumulou tudo em forma de carboidrato dentro de uma estrutura de armazenamento que eu vou pegar, eu vou cozinhar, eu vou comer aquela mandioca e eu vou pegar aquele carbono e trazer para mim. E agora eu estou participando do ciclo do carbono. Eu estou fazendo um fluxo aqui, eu estou pegando o carbono, ingerindo
E um dia eu vou morrer. E esse carbono que eu absorvi das plantas, de todas as plantas que eu já comi, de todos os animais que eu já comi, tudo isso vai ser decomposto. Aliás, lembrando, né, eu também respiro, então eu também estou devolvendo o gás carbônico para a atmosfera, porque a respiração ela pega o oxigênio, transforma em pega essa respiração, faz a respiração celular que vai fazer a quebra da glicose e tudo mais para produzir energia para gente e produzir a água e o gás carbônico, beleza? E quando eu morrer, assim como as plantas morrerem, quando todos os seres vivos morrem, vão servir de alimento para os decompositores, que vão destruir as nossas moléculas para poder se alimentar, destruir a matéria orgânica, transformar em matéria inorgânica, que vai incluir sais minerais, água e outras coisas, e gás carbônico. O gás carbônico também vai sair da decomposição dos fungos e bactérias e vai de novo voltar à atmosfera, que vai depois voltar. Mas também tem outros poréns. Ah, o petróleo, eu acho que vocês devem ter ouvido falar nessa coisa, chamada petróleo, gás natural, combustíveis fósseis como outros combustíveis fósseis, né, como carvão mineral ou o próprio carvão normal, eles são bem ricos em carbono. E quando você queima eles, quando você utiliza processos que queimam isso, eles liberam carbono na atmosfera. E esse carbono automaticamente se mistura com o oxigênio e vai fazer o dióxido de carbono, que todo mundo ama. Nem tanto, né? Na próxima aula eu vou falar sobre o aquecimento global, ou melhor, as mudanças climáticas e o efeito estufa, né? De como que o carbono é importante para a atmosfera, só que às vezes é importante até demais e está causando uns probleminhas aí meio pesados com a natureza, mas e também a formação, eu já expliquei, né, sobre a formação de combustíveis fósseis. Então, vem de seres vivos, e seres vivos têm carbono, e esse carbono vai ficar comprimido, condensado, e um dia um ser humano vai lá tirar, usar para queimar ou para fazer um produto que um dia vai se deteriorar e vai liberar de novo esse gás carbônico na atmosfera. Ciclo da água. Isso aqui eu acho que é um pouco mais simples. Lembra que eu falei que as plantas absorvem água para poder fazer a fotossíntese? Então, já começa aí. A água que vem da chuva é absorvida pelas raízes das plantas, ou algumas plantas, né, conseguem absorver pelas próprias células, né, os musgos conseguem fazer isso. Vocês já viram isso aí lá nas aulas de botânica. E com isso, eles fazem a fotossíntese. E eles vão incorporar a água desse jeito. Só que eles também expelem a água, porque eles fazem a transpiração. E a respiração também, né? A respiração ela produz água. Falando em água, garganta seca. A transpiração é um método da planta de poder fazer os processos de fazer a seiva fluir dentro do corpo dela. Elas não têm coração, então elas não podem ficar tentando bombardear a seiva de baixo para cima. Elas utilizam da transpiração. Vai transpirando e a água que está nas raízes vai para cima e vai para cima e vai transpirando, transpirando. Se não tivesse isso, ficasse totalmente tampado, não ia ter nenhum fluxo de seiva dentro da planta. Então, por isso é importante a transpiração. Inclusive, as plantas, pode não parecer, né? Porque não tá saindo vapor, a gente não vê isso, mas as plantas transpiram muito. Elas transpiram pra caramba. Inclusive,
elas transpiram muito mais do que seres vivos, não, que animais em geral. Assim, visto que é um animal, visto que é um ser vivo paradão, que não tá fazendo nada, é um animal, um ser vivo que transpira muito, apesar do metabolismo que seja muito mais lento que o nosso, por exemplo. Beleza, a gente já conseguiu pegar essa água e conseguiu botar para fora na atmosfera de novo. Mas uma outra forma que a chuva, né, que a precipitação consegue passar por esse ciclo é a infiltração. Passa por dentro da terra e vai escorrer por um rio, riacho, ou vai ficar em um lago mesmo, ou vai ficar num mar, pode ser, ou escorrer pelo bueiro do esgotamento. E, posteriormente, por causa de questões físicas mesmo, a água vai evaporar. Não precisa estar numa temperatura muito alta. A água acima de 0 grau ela já evapora. Por questão mesmo da física, né? Os elementos líquidos, geralmente, substâncias líquidas geralmente evaporam normalmente. Não precisa ter uma temperatura muito alta. Mas, claro, temperatura alta aumenta essa quantidade de evaporação. Beleza, a água, o H2O, já está evaporado, já está em forma gasosa dentro da atmosfera. Quando ela chega em altitudes muito acima do permitido, porque você já ouviu falar em supersaturação, né? Quando uma substância já passou do ponto de se condensar, de se condensar, de se congelar, mas ela precisa de um estímulo para poder se condensar, para poder se precipitar, para poder se sublimar. Então, o estímulo da, das nuvens, né, da água, é geralmente uma partícula de poeira, um esporo de fungo, por exemplo, ou uma bactéria. Então, o que está no céu por aí, isso vai condensar em pequenas gotículas de água. Por exemplo, aqui tem uma gotícula de poeira, aí a água que já está querendo ficar líquida, mas precisa de um estímulo. Esse é o estímulo dela. Ela vira uma gotícula de água microscópica, mas em grandes quantidades formam as nuvens. E essas nuvens podem se precipitar mais ainda, causando, ou melhor, elas podem se condensar mais ainda, causando a precipitação. A precipitação são gotículas de, de água mesmo que se tornam chuva e vamos fazer o ciclo de novo. Agora um pouquinho mais complicado, o ciclo do nitrogênio. Como eu falei, o nitrogênio ele faz 78% da 78 ou é 71%? Enfim, a porcentagem não importa tanto aqui. Acontece que tem muito nitrogênio na atmosfera. E nós não conseguimos inspirar o nitrogênio. Nós temos nitrogênio no nosso corpo. O nitrogênio é muito importante no nosso corpo. Nós temos compostos que precisam ter nitrogênio no nosso corpo. Mas a gente não consegue absorver respirando. Como que a gente vai fazer então para poder ter esse elemento tão importante para a nossa vida? A gente come. Melhor, eu espero que a gente coma, né? Eu espero que você aí, telespectador, coma. É importante porque é uma das formas da gente ter o nitrogênio no nosso corpo. Ah, mas tudo começa. Assim, quando você come um animal, você também pode estar ingerindo nitrogênio. Só que tudo vem, direta ou indiretamente, das plantas. Melhor, do que a gente come, né? E essas plantas não conseguiram sozinhas. Ao contrário dos outros que eu falei, né, de que elas pegavam diretamente, aqui elas pegam indiretamente. Plantas geralmente não conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera para elas mesmas. Acontecem eventos raros de, por exemplo, um relâmpago que consegue misturar vários elementos na atmosfera, causando substâncias químicas, até mesmo quase orgânicas, e vai ficar na atmosfera, vai ficar no solo os elementos que ele criou, que geralmente são compostos com nitrogênio. Só que isso é muito raro.
As plantas não podem sobreviver disso. Acontece que tem bactérias que conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera no solo. E muitas delas vivem em associação com as plantas. Tem umas que vivem em associação com outras bactérias que vão fazer esse procedimento diretamente, e tem outras que fazem indiretamente. Pega da atmosfera, põe para a planta. E aqui, procariontes nitrificantes convertem o nitrogênio em nitritos e nitratos. E beleza, vamos pegar primeiro a atmosfera, como a gente estava fazendo antes, né? O nitrogênio atmosférico, que é N3, é absorvido por procariontes fixadores de nitrogênio que convertem para o nitrogênio, ou melhor, N2, não é N3, desculpa. Então, o N2 ele se converte em amônia, que é NH2. Não, é NH3. Nossa, absurdo. Que pode servir de alimento para, ou melhor, pode ser absorvido por plantas diretamente, ou outros procariontes nitrificantes convertem o NH3 em nitritos, que vão voltar para a atmosfera. Ou também podem ser absorvidos por outras plantas que vão passar isso para os procariontes desnitrificantes, que convertem os nitratos em N2 de novo. Muitas vitaminas possuem. Aliás, nem vale a pena falar quantas coisas possuem nitrogênio, mas dizer o que não tem, né? O compostos nitrogenados, eles são essenciais para a vida. Tem vitaminas, proteínas. Poxa, só falar proteína eu já falei 85% do que compõe os seres vivos organicamente, né? Mas, gente, eu acho que é isso por hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre questões mais preocupantes do meio ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tchau!